Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia, Welma Pereira. Iremos para a correção da semana 3 do PET, volume 7. A unidade temática Natureza, Ambientes e Qualidade de Vida. Tema América Latina, Paisagens Naturais e Populações. Observe o mapa dos principais tipos de clima da América Latina. Sabemos da extensão territorial que é o continente americano. A América Latina, ela vem do México até a Argentina, até o sul da América Latina, né? Acima do México, nós temos a América anglo-saxônica. Então, a parte do México até o sul da América Latina envolve a zona temperada do norte, a zona intertropical e a zona temperada do sul. Então, há uma grande variação climática e uma grande diversidade vegetal, formas de relevo, né, hidrografia nesse imenso continente, correto? Aqui nós podemos ver o clima equatorial de vermelho mais em cima, amarelo, clima tropical, rosa, aqui lilás, clima subtropical, os climas de desérticos, né? Aqui no litoral, clima frio de montanha aqui na Cordilheira dos Andes, que está aqui no litoral, né, do oeste da América Latina. Temos clima temperado e vários outros climas, né? O clima semiárido, devido a essa extensão territorial do continente. Atividade 1. Qual a formação vegetal encontrada nas porções da América Latina onde predomina o clima equatorial? Como vivem os povos nessa região? Então, na floresta de clima equatorial, temos a floresta chamada floresta equatorial, conhecida aqui para nós como floresta amazônica, adaptada a clima quente e bastante umidade. Sugestão de resposta: floresta amazônica ou floresta equatorial de clima quente e úmido. É densa e com grande diversidade em espécies, animais e vegetais. A maioria dos povos nativos estão localizados nessa região, preservando a cultura indígena. Vivem da caça, coleta e pesca. Cultivam plantas que utilizam como alimentos e medicamentos e constroem objetos do cotidiano. Então, os povos que vivem nessa região são os povos nativos. A maioria estão localizados na floresta amazônica. 2. Na porção oeste da América Latina, em vários países ocorre o clima frio de montanha. Explique, a partir do relevo, o motivo de ocorrência desse tipo de clima. Gente, apesar de um território estar localizado em uma zona climática, outros fatores também podem estar influenciando no clima, que são as correntes marítimas, as massas de ar e a altitude, que é as cadeias de montanhas. Então, mesmo estando em uma zona tropical bastante quente, a Cordilheira dos Andes, que está localizada aqui, ó, na parte oeste da América Latina, tem uma altitude bastante alta, onde quanto mais alta a montanha, menor a temperatura e provoca neve. Por isso se explica ocorrências de neve nessa área onde está na região tropical de clima quente. Então, resposta: apesar de estar localizada em uma zona tropical, na América Latina existe a montanha Cordilheira dos Andes, que devido à altitude diminui a temperatura e que provoca o clima frio de montanha. Aqui uma fotinha representando aí esse clima frio de montanha na América do Sul. Atividade 3. O Brasil é o maior país da América Latina. Dessa maneira, possui grande diversidade de formações vegetais, tipos de clima e formas de relevo. Cite duas vantagens do Brasil apresentar ampla diversidade em seu quadro natural. Resposta: apresenta uma grande variação climática e vegetal, né? Desde vegetação como floresta amazônica a vegetação de clima mais frio, como a vegetação de conífero no sul do Brasil. Possui alta disponibilidade de água e recursos naturais. É uma grande vantagem para o Brasil, né? A disponibilidade de água, enquanto que em alguns lugares estão faltando a água. 4. Observe a imagem e leia a manchete da notícia. Terremoto de magnitude 5,2 atinge a cidade do México.
Atividade sísmica no vulcão Popocatépetl, perto da cidade do México, fez as autoridades do México lançarem um alerta em 2 estados centrais e na capital do país. Graças a Deus, o nosso Brasil está aqui, ó, no sul de uma placa tectônica, a placa sul-americana, no centro da placa tectônica. Então, gente, no litoral dessas placas tectônicas, ou seja, no limite dessas placas tectônicas, entre a placa sul-americana e a placa de Nazca, a placa do Caribe, a placa norte-americana, nesses limites aqui ocorrem tremores, porque essas placas elas estão em constante movimento. Quando separam, provoca erupção vulcânica, quando deslizam, provocam terremotos ou tremores. Então, pergunta, por que as atividades vulcânicas são comuns em algumas regiões da América? Resposta, porque alguns países estão localizados no limite das placas tectônicas, áreas propícias a erupção vulcânicas e terremoto. É o caso aqui do México, é o caso do Chile, né? E muitos outros países aí que constantemente ocorrem terremotos ou erupções vulcânicas. Com base na leitura do gráfico apresente, quais os países em melhor situação quanto ao petróleo? Em primeiro lugar está o Brasil, segundo o Peru, depois Equador e depois Colômbia. B. Embora alguns países apresentem crescimento, outros queda na produção de petróleo, qual a situação geral na América Latina? A produção evoluiu ou decresceu? Quais os valores que podem provar isso dentro do período retratado? Gente, decresceu. Se você for analisar, a Venezuela pertence ao OPEP, né? É uma grande produtora de petróleo e hoje está em crise, né? Com a crise do petróleo, mais problema para a Venezuela, então saldo bastante negativo. Então, quando a gente nota que houve países com saldo negativo na produção de petróleo, apesar do Brasil estar sobressaindo, no geral, houve uma diminuição na produção de petróleo da América Latina. Então, resposta, o Brasil teve destaque no aumento da produção de petróleo de 125%. No geral, a América Latina apresenta diminuição na produção, com saldo negativo de menos 20% na produção do petróleo. Ok? Letra C. Quais as desvantagens da produção de petróleo em relação a outros recursos chamados renováveis? Bom, o petróleo é um recurso não renovável, né? Ele provém aí dos combustíveis fósseis que vêm das bacias sedimentares e com toda essa extração de petróleo, com o aumento da população e desse consumo, um dia ele poderá ser finito, né? Ele poderá acabar. E além disso, é um produto natural que, ao ser queimado, provoca poluição da atmosfera e aquecimento global. Então, a resposta é um recurso que pode acabar. A queima dos combustíveis derivados do petróleo libera gases nocivos na atmosfera. Esses gases misturados com a umidade do ar provocam chuva ácidas, poluição do ar e aumento da temperatura. Então, essa é a desvantagem no uso do petróleo. Espero ter ajudado você na correção dessa atividade. Um grande abraço da professora de Geografia, Elma Pereira. Fique com Deus.